Fala, meus brothers! Deixa eu te dar um recado rapidinho. Se você ainda não é inscrito, corre e aperta o botão vermelho inscrever-se. Porque olha só, nossa meta é chegar em 100 inscritos. E se você se inscrever, eu prometo mandar um sorriso virtual especial só pra você. Ah, e não esquece de ativar o sininho, porque se você não ativar, o YouTube esconde meus vídeos e aí a gente fica com saudade. Agora sim, vem comigo! Depois da revolução dos 8 bits, o mundo dos videogames estava pronto para dar o próximo salto. Mais cores, mais sons, e uma disputa que definiria uma geração inteira de jogadores. Hoje, você vai conhecer a incrível história da era dos 16 bits, quando Sega e Nintendo travaram a guerra mais famosa da história dos games. No final dos anos 80, a gente já estava querendo mais. A gente queria mais velocidade, gráficos melhores, experiências mais profundas. A galera dos 8 bits, como o Nintendinho, fez história, mas a tecnologia estava evoluindo e a nossa fome por jogos novos também. E foi nesse cenário que lá em 1987, a NEC lançou o PC Engine, que ficou conhecido como TurboGrafx 16 nos Estados Unidos. Ele é considerado o primeiro console da 4ª geração. O pontapé inicial para tudo que viria depois. Mas a verdade é que o verdadeiro impacto, a treta que a gente ama, veio um pouco depois, com duas gigantes que iam mudar tudo para sempre, Sega e Nintendo. E quem chegou chutando a porta foi a Sega. Em 1988, ela lançou o Mega Drive, que lá nos Estados Unidos ficou famoso como Genesis. Pensa num console com um processador de 16 bits super poderoso para a época. A promessa era de gráficos incríveis e uma velocidade que a gente nunca tinha visto. A Sega não veio para brincar. Ela chegou com um marketing super agressivo, com aquele slogan que ficou marcado: Genesis does what Nintendo don't. Ou seja, o Genesis faz o que a Nintendo não faz. Era uma provocação direta. E para liderar essa revolução, a Sega precisava de um mascote à altura. Foi aí que nasceu um dos personagens mais icônicos, rápidos e cheios de atitude da história dos games, Sonic the Hedgehog. Ele não era só um personagem, ele era o símbolo da velocidade, da rebeldia. Ele era o oposto do Mario. E o carisma desse ouriço azul conquistou o mundo, fazendo o Mega Drive se tornar um sucesso absurdo e colocando a Sega no topo. Mas a Nintendo não ia deixar barato, né? Demorou um pouquinho, mas em 1990 ela deu a sua resposta. E que resposta! A Nintendo lançou o Super Nintendo Entertainment System, o nosso querido SNES. Se a Sega apostava na velocidade e na atitude, a Nintendo veio com uma proposta diferente. O Super Nintendo era uma máquina de criar magia. Ele trouxe gráficos super coloridos, com uma paleta de cores muito maior que a do concorrente, e trilhas sonoras que grudavam na cabeça e não saíam mais. E os jogos... os jogos do Super Nintendo se tornaram lendas. A gente tá falando de Super Mario World, que redefiniu os jogos de plataforma. The Legend of Zelda, A Link to the Past, uma aventura épica. Super Metroid, com sua atmosfera única e sombria. E claro, Donkey Kong Country, que usava gráficos pré-renderizados e deixou todo mundo de queixo caído. A Nintendo focava na qualidade, na inovação, no polimento de cada detalhe. E assim nasceu a maior rivalidade da história dos videogames. A famosa Console War, dos 16 bits. De um lado, a atitude da Sega. Do outro, a magia da Nintendo. E você, de que lado você estava nessa guerra? Mas a 4ª geração foi muito mais do que só uma briga entre duas empresas. Ela foi um período de muita inovação tecnológica que moldou os jogos como a gente conhece hoje. Foi nessa época que o som estéreo se popularizou nos consoles, deixando a experiência muito mais imersiva. O Super Nintendo, por exemplo, tinha uma tecnologia chamada Mod 7, que permitia criar efeitos de rotação e zoom incríveis, dando uma falsa sensação de 3D. A gente via isso em jogos como F-Zero e no mapa de Super Mario World. Os jogos também começaram a ter histórias muito mais complexas, quase cinematográficas. E os cartuchos, que pareciam simples, estavam ficando cada vez mais inteligentes.
Alguns vinham com chips adicionais, como o famoso chip Super FX, que permitiu ao Super Nintendo rodar gráficos 3D poligonais de verdade, mesmo que primitivos. O melhor exemplo disso é Star Fox, que foi uma revolução total. Foi nessa era que os videogames deixaram de ser vistos só como brinquedos de criança e passaram a ser reconhecidos como uma forma de arte e entretenimento de massa, para todas as idades. Mas como tudo que é bom, uma hora acaba, o fim dessa era gloriosa começou a se aproximar. O mercado de games é assim, ele não para de evoluir. E lá por 1994, uma nova geração de consoles começou a aparecer no horizonte. Eram os consoles da quinta geração, como o Sega Saturn, e principalmente um novo competidor que chegou para bagunçar tudo, o Sony PlayStation. Esses novos videogames abandonaram os cartuchos e abraçaram uma nova mídia, o CD-ROM. O CD permitia muito mais espaço de armazenamento, o que significava jogos com vídeos em full motion, trilhas sonoras com qualidade de CD e mundos 3D muito mais complexos. Era o fim da era dos 16 bits, mas, ao mesmo tempo, o início de uma nova revolução tecnológica que levaria os games para outro patamar. Mesmo assim, o legado da quarta geração é eterno. Foi nela que nasceram alguns dos jogos mais amados e jogados de todos os tempos. Foi ali que os videogames se consolidaram de vez como uma parte gigante da cultura mundial. A era dos 16 bits foi mais do que uma guerra entre consoles. Foi uma batalha de ideias, de criatividade e de muita paixão. Sega e Nintendo, com sua rivalidade, nos deram clássicos inesquecíveis e empurraram a indústria para frente. Elas moldaram o futuro dos videogames e mostraram ao mundo que jogar podia ser muito mais do que diversão. Podia ser uma experiência inesquecível. E aí, curtiu essa viagem no tempo? Me conta aqui nos comentários qual era o seu console favorito, Mega Drive ou Super Nintendo. E qual jogo marcou sua vida nessa época? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.